Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula. Quero começar essa aula agradecendo as pessoas que têm me acompanhado aqui via YouTube, as pessoas que têm inclusive compartilhado as nossas aulas e que têm contribuído para o crescimento não só o seu, mas entendendo que conhecimento é para ser compartilhado, porque quando todo mundo cresce é mais gostoso. Então, quero agradecer, tirar esse momento inicial para agradecer a vocês que estão aqui. Não esqueçam de dar um like e compartilhar essa nossa aula que se inicia hoje com o tema Não Mude, Evolua. Por que eu trouxe esse tema para vocês? Deixa eu falar uma coisa primeiro para quem está chegando. Meu nome é Aline Matos, eu sou assistente social, trabalho na política de assistência social há 11 anos, tenho uma experiência na média complexidade, na alta complexidade, na proteção social básica, na vigilância socioassistencial, já trabalhei no sistema de garantia de direitos através do Conselho Tutelar e também já desenvolvi diversas atividades que não tinham nada a ver com o serviço social. E é por isso que eu estou trazendo essa aula aqui para você, para dizer para você que mesmo você não atuando na área específica como um campo socioassistencial, como um campo de atuação para esse profissional de serviço social, existem ferramentas que você pode se utilizar através do que eu vou tratar aqui, dizendo para você que você não precisa ficar tão preocupado, tão ansioso, tão desmotivado muitas vezes, porque você quer atuar na assistência, quer atuar em determinados locais, mas aí você se formou e não consegue atuar. Então, calma, a gente vai trazer hoje aqui nessa aula alguns pontos importantes para você se perceber enquanto profissional, inclusive trazendo um valor para o que você faz no local que você atua. Então, vamos começar a nossa aula. Para quem me acompanha lá no Instagram, eu trouxe nessa semana, no feed, o tema Não Mude, Evolua, para você que tem um interesse em se desenvolver profissionalmente. Aline, o que quer dizer isso? Não é algo simples você não mudar, porque a ideia que se tem é que a gente tem que estar o tempo todo se adaptando às exigências, inclusive do mercado. E por outro lado, o que é essa evolução? Como é que eu vou traçar essa evolução se eu não consigo nem atuar na minha área? Vamos lá. Eu quero primeiro te dizer que tudo que você investiu em conhecimento, em desenvolvimento de competências, ou que você desconhece sobre as suas reais habilidades como profissional, seja no campo da assistência social ou seja em outra área, é importante que tudo que passa por nós, a gente pode transformar em conhecimento adquirido, experiência. Tem uma aula aqui minha que eu vou trabalhar sobre perfil, serviço, e muitas vezes esse profissional ele está num lugar e ele não consegue se perceber atuando nesse espaço, ele sente dificuldades e tal. Tem uma aula sobre isso. E aí lá eu ensino para você como é que você vai transformar a sua prática. E hoje aqui eu vou trabalhar com vocês a questão do desenvolvimento para o crescimento profissional. E como eu não sou de arrudeios, vou logo direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa se atentar é o que é que você entende como prioridade. Pense bem aqui comigo. Você atua numa determinada área ou tem interesse em atuar em outro determinado espaço e ali você vai como uma folha no vento. Para onde te chamam, tu vai. Então, existe uma confusão muito grande sobre aquilo que é oportunidade e aquilo que você entende como prioridade. São dois pontos super importantes para você que quer desenvolver a sua carreira profissional, que tem um interesse no seu crescimento profissional. Oportunidade, elas surgem todos os dias, desde o momento que a gente acorda. Se você tiver uma visão mais aberta sobre as coisas e não aquela visãozinha fechada de que está sempre na mesma bolha, fazendo as mesmas coisas, aí fica difícil você enxergar as oportunidades que a vida traz para você. Mas dentro dessa complexidade que pode existir do que é oportunidade, que é um mundo de coisas que você pode fazer, inclusive para ganhar dinheiro, que é uma coisa que é pouco falada, né, para a gente que é assistente social, é algo chamado prioridade. O que é que você entende como algo prioritário para a sua vida? É a sua família? É a sua relação espiritual?
é a sua relação com seus amigos, é você se manter numa posição que você não quer ter problema com ninguém, porque existem vários perfis. Nós sabemos que tem, inclusive, pessoas que insistem em não se... Como é que eu posso dizer aqui? Não quer se indispor com as pessoas, com os outros, ou com seus funcionários, ou com os colegas trabalhadores, e aí eu sigo uma linha que é a política da boa vizinhança. Cuidado com isso, tá? Quando a gente trata sobre definição de prioridade, eu vou te dizer uma coisa que pode ser até um ponto chocante e egoísta. A prioridade é você. A prioridade é você. Durante muitos anos da minha vida, eu era uma pessoa que eu agarrava todas as oportunidades que vinham. E aí o que é que acontece? Às vezes você fica, você recebe como se fosse uma overdose de tudo que a pessoa lhe oferece. Tudo que todo mundo lhe oferece você quer fazer. Você quer trabalhar com projeto social, você quer trabalhar com consultoria para a ILPI, você quer trabalhar com mentoria, você quer fazer um e-book, certo? Eu tô falando coisas que eu já faço, mas tô trazendo aqui como exemplo para você. Quando você não tem foco. Esses exemplos que eu citei aqui são coisas que eu desenvolvo por causa da minha empresa. Que eu tenho uma empresa de consultoria e assessoria voltada para a política de assistência social. Então tenha cuidado quando você entende que a oportunidade ela acaba virando a prioridade. Certo? A prioridade é você. Essa prioridade, Aline, mas como assim o que você tem? Eu vou te explicar. O que você tem hoje na sua vida que você percebe que você precisa criar, precisa mudar, precisa sair daquele espaço, seja ele um local, uma questão pessoal ou profissional, mas que você precisa trazer um movimento para que a sua vida mude. Todo mundo tem uma questão na sua vida que tem um interesse de mudança. Todos nós, seres humanos, temos uma tendência à insatisfação, é fato. Ninguém vive só de contentamento, tá? Ninguém vive só agradecendo o tempo todo. Vamos aqui botar os pontos nos is. E eu não tô falando isso por mim, eu tô falando das coisas que a gente escuta diariamente. Inclusive de profissionais que o tempo inteiro reclamam do que fazem, porque as coisas não acontecem muitas vezes da maneira que deveria acontecer ou não acontecem do modo que ele acredita que deveria ser, porque também tem uma tendência ao controle, ao excesso. Mas voltando ao ponto, então não confunda a prioridade que deve ser você, a prioridade deve ser você deve investir em você. Se eu quero desenvolver o meu crescimento profissional, se eu quero desenvolver atitudes que elas vão condizer com aquilo que eu investi no meu estudo, com aquilo que vão dizer, inclusive, para as pessoas, através do meu conhecimento técnico, eu preciso investir em mim, então eu preciso olhar para mim. Ah, Aline, mas eu fiz uma pós-graduação, eu fiz já minha especialização, mas aí eu não sei se eu estudo para mestrado, eu não sei se eu estudo para o concurso. Põe as cartas na mesa para você. O que é que para você hoje é importante fazer esse movimento, mudar as coisas de lugar? Põe as coisas na balança, se traz como uma pessoa adulta. Se traz como uma pessoa adulta. Inclusive, esse canal aqui é para quem quer ser uma pessoa segura e decidida também, porque a gente não está tratando com criança aqui, né? A gente está tratando com pessoas que querem realmente modificar a sua relação com o trabalho, inclusive, e fazer, de fato, da sua prática profissional uma carreira, uma construção de carreira. Então, a oportunidade, ela vem, mas será que tudo que está ofertando para você é aquilo que você quer? Primeira coisa que você tem que pensar. Não confunda oportunidade com prioridade. A prioridade é o investimento que a gente faz na gente para que eu alcance algo e esse algo em algum tempo, curto, médio ou longo, eu tenha um resultado. Exemplo, eu investi numa mentoria. Vamos falar aqui de mim, eu investi numa mentoria. Mesmo eu já sabendo o que é a política de assistência, eu fiz um determinado investimento porque eu precisava me apropriar mais, ficar especialista em determinadas áreas. Isso é investimento em mim. É um investimento em mim que vai trazer como resultados, não só para mim,
mas para os demais profissionais que junto comigo trabalham, para o usuário que eu venho atender, para a consultoria que eu tenho, que eu presto serviço para os profissionais e para empresas e para OSCs. Então, o conhecimento é um investimento que você faz e que ele vai te trazer um retorno em todos os aspectos. Isso eu garanto para você, porque tudo que você aprende não se perde, a não ser que você corra. Mas se você quiser pôr em prática, você quiser aplicar, você consegue aplicar. E eu falo isso para você com muita segurança, porque até hoje, 10 anos depois da minha formação, eu consigo me lembrar da minha primeira prática lá atrás, quando eu treinei na base atendendo pessoas idosas. Então hoje, quando eu recebo um processo, quando eu participo de uma audiência, ou quando eu preciso orientar equipes, eu tenho uma segurança, por quê? Porque eu lembro como é lá na execução. Inclusive, você não pode perder esse link, né? Aqui uma coisa importante para se falar, mas também em outra aula eu vou falar sobre essa questão da experiência, a importância de você adquirir experiência. E aí, depois que você faz essa definição do que você tem como prioridade, que é você, a partir de você, essa prioridade é a partir de você. E eu vou a mais. Às vezes as pessoas dizem assim, mas Aline, a sua prioridade não deveria ser a sua família, o seu filho, os seus estudos. Mas entenda, se você não se coloca nesse local de prioridade, como é que você vai colocar o outro? Você tem uma hora que a conta não vai fechar, né? Então, quando eu falo sobre você não sair aí atirando para todo lugar, quando eu falo para você não sair aí desesperado, sem foco nenhum, recebendo tudo que lhe é ofertado, porque eu sei que uma hora você pode meter os pés pelas mãos. E aí, por quê? Porque você não priorizou o que vai dar, inclusive, solidez para a tua prática profissional, que é o que? O conhecimento. Então, invista na área da educação, invista em você para adquirir conhecimento, para adquirir uma forma de você sair do local que você está, que eu não sei se é um local estagnado, eu não sei se é um local que você não vê uma projeção de crescimento, porque tem muito isso, vai também muito da análise do local que você está. Então, como você se coloca como prioridade, aí você parte para o ponto 2, que é o que eu acabei de falar, de você analisar o espaço onde você está. Segundo passo, analise o espaço onde você está. E eu vou começar a ponto 2 com uma segunda polêmica para você realmente pensar sobre a sua prática profissional. Aline, eu não faço o que eu estudei para fazer. Bem-vinda! É assim mesmo. Nem todo mundo tem a sorte ou a bênção de terminar uma graduação e já ir atuar profissionalmente nessa área pela qual você se formou. Nem todo mundo tem essa oportunidade de sair da faculdade e já ir ser contratado ou passar no concurso público ou numa seleção e já ir atuar profissionalmente. Nem todo mundo vai ter esse caminho. Quando eu terminei a minha graduação, como eu era estagiária do cadastro único, eu fui transferida para uma secretaria municipal, e dessa secretaria eu fui trabalhar como secretária do gestor municipal. Imagina aí as dores que eu tinha de insatisfação, né, na ansiedade de atuar como assistente social, de querer pôr em prática, de querer atender, de querer ali trabalhar na execução, que é a vulgo ponta, né, que as pessoas chamam ponta, mas é a execução do serviço. Claro que eu tinha. E aí é isso que eu vou dizer para você. Você não perca a oportunidade. Agora entra a oportunidade. Eu poderia ter saído ali, né, impaciente, atirando para todo lugar, porque eu tinha contato com muita gente, pedindo um emprego, pelo amor de Deus, que eu quero atuar como assistente social. Mas o que foi que veio ali para mim, através do conhecimento adquirido com outros profissionais também, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre observei muito a conduta dos outros para me aprender a lidar com as situações.
eu entendi ali naquele momento que havia ali um tesouro na minha mão. O tesouro do processo de ensino-aprendizado. Porque ali o tempo inteiro eu via os técnicos, os servidores trabalhando, dialogando, construindo a política de assistência social naquele espaço. E ali eu comecei a me perceber como um profissional que poderia também desenvolver a minha atuação profissional com base naquilo que eu adquiri na faculdade, mesmo não atuando como assistente social. Então, eu comecei a fazer leituras mais críticas e reflexivas sobre o trabalho do assistente social em determinados espaços. Eu comecei a escrever sobre a implantação de serviços, como isso poderia ser um facilitador e um acréscimo e uma contribuição para a política de assistência social naquele município. Eu escrevia, inclusive, sobre como é que se dava a gestão, a assessoria jurídica, o que é que fazia, o que é que a equipe do financeiro fazia, e ali eu comecei a ter um olhar mais amplo. Não perdia a oportunidade de aprender, a oportunidade de estar com as pessoas para desenvolver o meu conhecimento. E ali foi um momento que eu tive muito retorno intelectual, muito retorno, inclusive de estar perto de profissionais muito capacitados, que puderam também trazer para mim muito conhecimento, através da prática deles, que eu era ali uma observadora. Eu não trabalhava como assistente social, eu executava outra função. E é isso que eu estou trazendo, eu estou aqui, abrindo aqui o jogo para você que tem essa ansiedade do crescimento profissional, mas você não se percebe que você muitas vezes está inserido num espaço que ele está dando para você ali a oportunidade para você crescer e para você se colocar como prioridade nesse processo. Entende? Como é importante você abrir a sua mente, você olhar para além do que se vê e entender que determinados espaços é um processo de aprendizado para você. Então deixa um pouco a ansiedade de lado e foca no teu crescimento profissional. Quem é esse profissional, seja ele pedagogo, assistente social, psicólogo, que muitas vezes ele não está atuando na área, mas ele tem ali um espaço que ele pode adquirir, ele pode extrair daquele espaço conhecimento, prática, análise e observação. Olha, eu falei 4 coisinhas aí, volta para poder anotar. Que você pode desenvolver essas 4 coisas que são importantíssimas para quem quer crescer profissionalmente. Se eu for falar aqui para vocês os locais que eu já trabalhei, né, eu comecei entregando panfleto numa avenida aqui, conhecida aqui, no local onde eu moro. Dali eu fui para outro local. Dali eu fui ser secretária não sei de quem. Dali fui ser recepcionista. Depois fui ser assistente financeiro. Então, todos esses locais que eu passei antes de ser assistente social me deram base para ser assistente social que eu sou hoje, profissional que eu sou hoje. Que eu não tenho medo de tratar com ninguém, não tenho receio, não tenho insegurança de realmente, às vezes, pegar determinadas coisas para fazer. E é isso que eu estou incentivando você a fazer. Se você trabalha numa área que você está ali todo tempo atendendo, mas eu não gosto de atender. Adquira, extraia o conhecimento. Por que você não consegue atender as pessoas? Cresça com isso, analise você ali na sua prática. Não gosto porque não gosto? Não existe isso, gente. Não é eu gosto porque não gosto. Não é nem criança. Não é nem criança para dizer, eu não quero fazer isso. É menina agora, 3 anos de idade para dar fuar no meio da rua. Não, né? É a pessoa adulta, então se comporte como tal. Vem fulano, vem ciclano para falar com você, escute, aprenda, adquira, não tem a resposta, vai atrás, vai saber do que é que se trata. Aprende nesses processos. Hoje chegou uma demanda para mim que eu não sabia como é que resolvia. Aí você vai dizer que não sabe,
Ou você, não, mas é porque fulano quer ser bichona, quer saber de tudo. Minha irmã, deixa quem quiser falar, deixa falar. Aprende, cresce com cada coisa que chega pra ti. Isso é que vai fazer você se desenvolver profissionalmente. Às vezes a pessoa tem um mestrado, tem um doutorado, mas ela não sabe lidar com as pessoas, ela não sabe falar, ela não sabe chegar num canto, ela não dá uma boa tarde. Serviu de quê essa faculdade? Serviu de quê esse mestrado? Pode me criticar, pode falar que eu falo isso mesmo, mas é porque existem profissionais que sabem se utilizar daquela teoria pondo em prática de fato, como tem aquele profissional que ele usa do intelecto dele, mas ele não consegue ser elegante com ninguém, ele não consegue dar uma boa tarde, ele não sabe tratar as pessoas. Ele é mal educado, ele é grosseiro. E a gente precisa começar a trazer isso como pauta de discussão para o crescimento profissional, que é pouco falado no âmbito da assistência social. É muito falado em seleção, em concurso, é muito falado em profissionalismo, em fluxo, para a gente criar isso, mas não se fala sobre crescimento de carreira, não se fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E aí a gente tem que chamar isso para colocar na roda, né? Tratar na roda ali, na hora que a gente está nas capacitações e falar. Que profissional que eu sou? Que ser humano eu sou? Que não consigo dar uma boa tarde quando eu chego, que eu não sei tratar as pessoas, que eu pessoalizo as relações. Eu fico com raiva do povo. Fulano não pode me chamar a atenção que eu fico em morrer com ela, não gosto mais dela, vou falar mal dela. Vamos passar por isso, esquece isso. Vamos passar por isso, vamos crescer. Vamos sentar com pessoas que vão acrescentar coisas boas na vida da gente. Então, se você está assistindo essa aula, é porque você quer algo de mudança. Você quer algo que vá ali lhe propor possibilidade de você construir uma carreira. Certo? E aí, uma das coisas que a gente tem que começar a pensar é sobre essas coisinhas que nos atrapalham no caminho. Sabe? Quem quer crescer, foca no crescimento, não foca na vida do A, do B, do C, do D, que fulano ganha mais, que fulano... Minha irmã, foca no teu. Pensa em ti. Pensa em ti, pensa no que é que tu quer. Quando eu decidi abrir a minha empresa, foi justamente por isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Foi justamente por isso. Foi o que eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Pô, então pronto, eu vou meter as caras, eu vou abrir minha empresa. Né? Então é por aí. E aí a gente vai tratar, deixa eu pegar aqui minha colinha, pronto. Aí eu já falei aqui sobre oportunidade e prioridade para você saber a diferença, saber utilizar os dois. E organização do seu tempo e dedicação àquilo que você quer. A gente vê aí na internet que existem falas repetidas sobre transformação, sobre mudança de vida, sobre insegurança, sobre... O pessoal até vende instrumental pronto, já para poder facilitar a vida de todo mundo, mas eu quero te dizer uma coisa, não existe passo de mágica, não existe uma receitinha de bolo, que você vai seguir um passo a passo e você vai adquirir, peraí, deixa eu ver, pronto, deu certo. E você vai adquirir o conhecimento e pronto, e acabou, e agora não existe isso, tá? Você precisa se dedicar ao que você quer. Você definiu a prioridade é você. Você já entende que toda oportunidade que bate a porta, você não vai sair doida, descontrolada, sem pensar no que é que você quer, não. Se você define a sua prioridade, você vai focar nela. Depois você organiza o tempo que você vai se dedicar a ela. Eu tenho durante o meu dia, Aline, eu não tenho tempo para estudar. Bora voltar um pouquinho e repensar sobre o que é esse tempo para estudar. O tempo para estudar é um investimento em você. Se você quer crescer, você tem que arrumar um tempo para você estudar. Mas Aline, eu vou precisar de uma organização, de uma orientação para mim poder desenvolver isso também. Tá? Que é a pessoa que vai te orientar, tá certo? Que pode te ajudar, inclusive, a isso, porque eu passo por isso. Eu não sou só consultora, eu não tenho só empresa de consultoria, eu não sou só profissional da prefeitura X. Sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, né? Eu produzo conteúdo aqui para vocês. Mas a organização do tempo é algo que a gente precisa se habituar a fazer. Por quê? Porque a gente tem uma cultura atropelada das coisas. A gente tem o hábito de fazer as coisas quando dá. E aí eu vou te falar uma coisa. Essa história de quando dá é aonde você se ferra. Porque você vai fazendo as coisas de qualquer jeito. E o qualquer jeito, uma hora, acaba teu nome. Pronto, falei.
esse negócio de você fazer as coisas de qualquer maneira é algo muito perigoso. É igual aquela história da gente estar trabalhando num determinado espaço e as coisas são feitas sem planejamento e vão fazendo e vão fazendo. Quando a gente percebe, tá todo mundo enrolado e aí é onde é que está o resultado que a gente fez? Em nenhum lugar. E aí a gente tem que saber lidar com as pessoas dizendo que a gente não trabalhou. Por quê? Porque isso também é uma sensação muito comum entre os profissionais que trabalham sem planejamento. A sensação de que se faz muito e no final do dia eu não tenho resultado. Gente, isso não é culpa de ninguém, isso é problema nosso mesmo. Vamos chamar para grande, né? Para roda. Esse é problema nosso, é um hábito que nós temos, cultural, de fazer as coisas sem planejar, fazer as coisas sem pensar. Então, você tem uma atividade amanhã e aí você insiste em fazer aquela atividade, você só vai pensar na atividade amanhã. Faça as coisas planejadas, separe um momento para que você organize, crie metas alcançáveis. Não adianta você pegar um caderno, porque eu tô falando isso aqui, eu vou anotar, eu vou fazer amanhã, eu vou estudar 3 horas. Você não vai. Você não começou a estudar nem meia hora, você vai estudar 3 horas. Teu corpo não vai nem aguentar, vai começar a resistir, vai dar sono. Você vai ficar pensando várias outras coisas, não vai rolar. Então pense naquilo que é possível. Executar metas possíveis, organiza o teu tempo, prioridade e organiza o teu tempo. Para que você realmente consiga organizar as coisas e começar a fazer devagar, com paciência, inclusive com você. A gente fala muito de empatia, mas a gente precisa olhar para si, ter paciência com a gente, entender também os nossos processos e o nosso desenvolvimento. Porque, como a gente falou no início da aula, eu não tô falando aqui de uma mudança de personalidade, uma mudança de vida. Não, eu tô falando de você pegar as coisas boas que todos nós temos e você evoluir com elas. Não é você, porque eu falo muito, eu vou falar pouco, agora eu não falo mais nada. Né? Não é isso que eu tô dizendo pra você. Eu tô dizendo pra você que você evolua, que você pegue essas habilidades, pegue as fragilidades que você tem, aceite-as, chame pra conversa com você mesmo, pontue, organize o seu tempo e vai. Não desista de você. Não desista mesmo de você. E aqui não é papo só de motivação, não. É porque a gente precisa também, quando a gente ensina, a gente precisa ser um incentivador. Porque para mim ser hoje o que eu sou, e que eu me orgulho da minha história, eu tive professores que olharam para mim e disseram assim, não desista de você, estude, mesmo que você esteja cansada, mesmo que você esteja, às vezes, até querendo desistir. Não faça isso. Estude, tenha constância. A palavra é essa, constância. Às vezes você bota uma meta inalcançável, que é o que eu estou tratando com vocês aqui, você não consegue estudar 2 horas, 3 horas, mas você tirou meia hora e você fez uma leitura. Nessa meia hora de leitura você adquiriu o conhecimento, você consegue aplicar aquilo que você leu. Você está aqui nessa aula, você está anotando o que é prioridade para mim, o que é que eu tenho que entender, como eu tenho que lidar com as oportunidades que a vida me oferta, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu começo a definir as coisas vão afunilando para mim. E aí quando eu falo sobre tempo, eu falo sobre hábito. Hábito de você organizar o que é que você quer com base na sua prioridade. E por fim, talvez algo mais difícil que a gente se depare hoje, não só enquanto profissionais da assistência social, mas de modo geral, porque eu também atendo outros profissionais da gestão pública e a gente se depara muito com esse relato, a dificuldade em você tomar decisões. Um profissional que ele deseja o crescimento profissional, que ele quer crescer profissionalmente, ele tem que saber como tomar decisões. E tomar decisões tem a ver com sobre se relacionar. Não se engane. O profissional que ele toma decisão, ele sabe lidar com as pessoas, porque a decisão dele, muitas vezes, ali, dependendo do espaço onde ele ocupa, vai interferir na vida dos outros. Então, não se coloque numa condição autoritária para poder tomar decisões, mas se coloque numa condição, como a gente está falando sobre crescimento profissional, se coloque numa condição que você também tem um olhar empático com a situação do outro. Tomar decisões tem a ver com se relacionar.
E eu vou te dizer por quê. Se você toma uma decisão hoje que você não quer um determinado emprego, mas você depende daquele salário, aquela tua decisão vai impactar as pessoas que você vive ou que dependem de você. Então é sobre isso que eu estou falando aqui. Então, crescimento profissional tem a ver com tomada de decisão. E quando a gente decide sobre as coisas, quando a gente pensa sobre elas, a gente tem que ver também o impacto que vai gerar para a gente e para os outros. E aí eu retomo aqui para você a postura do adulto, né? Você não é mais criança ou um adolescente que tá em processo de desenvolvimento e que a impulsividade acaba sendo seu guia. Não, uma pessoa adulta, ela avalia as decisões, ela reavalia quantas vezes for necessário e se for necessário, ela inclusive muda de opinião, não tem problema. Portanto, que ela tenha um posicionamento seguro sobre aquilo que ela quer, aquilo que ela prioriza, aquilo que ela entende como oportunidade para o crescimento profissional. Eu quero te dizer que muitas vezes você está ali com a faca e o queijo na mão. E sem perceber, tá passando ali uma gama de conhecimento por você, tá passando ali uma gama de experiências riquíssimas e você tá ali. Você não é o autor da sua história, você tá ali esperando que alguém chegue para você e ofereça um cargo para você chamar de seu, ou você esperando passar no concurso sem estudar, ou você querendo coisas que não são alcançáveis para você, porque você não desenvolve o investimento na sua competência técnica, no seu crescimento profissional, no seu crescimento profissional e pessoal. E aí eu vou ficando aqui trazendo para você esses 3 pontos, e todos eles têm a ver com posicionamento, que é a minha grande, hoje, área de atuação. Por quê? Porque é algo que a gente percebe que falta nos profissionais. E posicionamento, ele tem a ver com a prioridade que você define de onde é que você quer chegar, as oportunidades que chegam para você e você desenvolve uma inteligência ali para você analisar se é aquilo que você realmente quer. Se você sabe gerir o seu tempo sobre aquilo que você quer e se você está disposto, inclusive, a investir nisso. Não, eu vou estudar para concurso, eu vou investir nisso, eu vou organizar meu tempo e tudo. Por quê? Porque você quer construir a sua carreira. E aí você, a partir do momento que você se posiciona, isso você já está tomando uma decisão. Eu estou tomando uma decisão de me posicionar, de não querer mais determinadas coisas, não quero qualquer coisa. E isso te dá liberdade, que é o que eu trago para você como testemunho da minha construção de carreira. Eu venho de uma família que, tipo, tinha tudo para mim não dar certo. Tinha tudo para mim não dar certo. E aí você pode dizer assim, e o que é que deu certo, Aline? O que é que funcionou? O que funcionou foi o estudo, o que funcionou foi o conhecimento adquirido, o que funcionou foi a experiência que eu não deixei ela passar de graça, com todas as chefias que eu tive, com todas as lideranças que eu tive, com todas as pessoas que quiseram me ensinar, inclusive, que eu, às vezes, de uma maneira, não queria aprender e que isso lá na frente trouxe um efeito negativo para mim. Então, abra o seu olhar, abra a sua visão hoje para você entender que construção de carreira tem a ver com como você se posicionar onde você está. Você pode ser aquela pessoa que está desempregada, está ouvindo isso e deve estar fritando a cabeça e dizendo assim, meu Deus, mas como é que eu vou adquirir experiência se eu estou aqui, eu estou desempregada? E o estudo que você pode adquirir, o conhecimento, o tempo que você tem, que pode estar sendo investido em você mesmo, sabe? Então, é sobre isso que a gente está tratando hoje, que é para poder dar em você essa sensação mesmo de você dizer assim, eu posso sair do lugar que eu estou e posso construir a minha carreira profissional. Eu costumo, aí voltando um pouco para a minha história, como testemunho para você, é que
havia muitas circunstâncias para não dar certo, havia inclusive circunstâncias diárias para que eu não conseguisse me formar, para que eu não conseguisse pagar a minha faculdade. Se eu fosse contar aqui para vocês os inúmeros problemas que eu tive para poder finalizar minha graduação, para poder ter o meu lugar, a minha casa, o meu espaço. Então, eu não estou falando, gente, aqui para vocês que vocês têm que fazer o que é impossível. O que eu estou dizendo para você é que crescimento profissional tem a ver com esse nivelamento que você faz e que você se percebe como um profissional capacitado, ou se você não for, você investe para ser, e aí a partir daí você começa a trazer uma nova postura, um novo posicionamento, aonde você está, e as pessoas vão olhar para você, não lhe dando status ou esse falso poder, ou um poder simbólico, não é isso. É o contrário, é você mesmo se reconhecer como esse profissional que sabe o que quer, esse profissional mais seguro, esse profissional que quando ele não sabe, ele busca a resposta, ele se coloca numa condição de peito aberto, que é o que eu chamo. Você tem que estar com o peito aberto para aprender, porque ninguém sabe de tudo. Então aprenda com esses ciclos que se iniciam e os que se fecham, para que você construa a sua carreira profissional. E aí eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção que vocês tiveram em estarem aqui, de estar divulgando o vídeo. Às vezes tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, essa aula sobre crescimento profissional, para a gente parar de estar reclamando do que chega e a gente começar a olhar as coisas de uma maneira mais aberta, pronta para a gente desenvolver conhecimento também, produzir conhecimento através daquilo que nós adquirimos enquanto profissionais da assistência ou de qualquer outro espaço que você esteja atuando. Então não esqueçam os pontos que eu citei. Eu falei sobre definir prioridade, gestão de tempo e decisão. É sobre isso que nós estamos finalizando nossa aula. Não esquece de dar um like, né? Aquele momento da divulgação, não esquece de dar um like, não esquece de promover também esse momento para outra pessoa que você acredita que ela esteja precisando ouvir uma mensagem como essa. Repasse essa aula para as pessoas, divulguem. E o que eu estou falando aqui é resultado de experiência, não é ninguém que me disse, eu falo de mim mesma, eu falo da minha história, eu falo para você que é possível você chegar a um espaço onde você se sinta reconhecido, um espaço onde você se sinta visto e respeitado pelo posicionamento que você pode, e não sei o que você está esperando para começar a ter, e as pessoas veem você como um profissional capacitado, um profissional pronto, um profissional propositivo, seguro, e que sabe realmente o que ele está fazendo ali. E volta um pouquinho, se você não atua ainda na área, mas você sabe que precisa e quer muito atuar, tenha um pouco de paciência, agarra a oportunidade que você avalia que ela é importante para a sua atuação lá na frente, porque uma coisa é certa, quando você investe em conhecimento, ele não volta de graça, ele vem trazendo para você muita solidez naquilo que você faz e naquilo que você vai propor ao outro. Isso gera coisas excelentes para o que você é, para quem você atende, para quem você trabalha. Então é isso, eu espero ter contribuído hoje. A nossa aula foi um pouco mais extensa, geralmente eu boto entre 25 minutos a 30, a gente passou um pouquinho, mas conte comigo. Agora em abril eu vou estar abrindo uma turma de mentoria e consultoria individual. Se tiver interesse, divulguem, vai lá no meu Instagram, @AlineMatos, _consultoria no SUAS, e a gente vai se falando, e é para isso que eu estou aqui toda quinta-feira, que é para crescer junto com você. Você não está sozinho. Até mais.